Galera, vamos dar uma conferida nesse vídeo aqui. Renovação, reformulação da base sub-20. Renovação de Arrascaeta, como tá isso aí, crédito de imagem referente aos cortes na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com o like, porque eu agradeço. Vamos lá para as últimas do Mengão. Al Rayyan fez uma proposta de 110 milhões, praticamente 110 milhões, para o Flamengo. E o Flamengo naturalmente recusou, até porque o malvado tá com boi na sombra, né, Fernandão e Amêndola? Só um porém. E... Vocês sabem quem é o treinador do Al Rayyan, né? Esse mesmo. É. Não tá lembrado? Porra, não lembro. Ó, o Clebão sabe. Começa com A, termina com J. AJ. É melhor ficar quieto. Se tiver que falar a verdade sobre esse senhor aqui... Calma, Getúlio, vá, porque Não, aí mas a gente agora vai... já é oficial, pô. Não, agora não, oficializou. Inclusive nas férias esteve aqui. Na verdade de mão já era dada. oficial, né? Só esqueceram de usar para algumas partes da história. Para algumas partes interessadas da história, né? Exatamente. Mas agora já oficializou, já tá tudo certo. Pô, certo É certo demais, mas assim, que seja feliz. É Claro. isso que mais importa. Uma faísca vira programa de fofoca. Só que tem uma coisa. Tem uma E tem os coisa. acordos aí que a galera esquece de avisar para os envolvidos. Não, e a gente tá aqui desejando a felicidade dele, mas essa felicidade dele é sem o Pedro. Seu Pedro. Sem o Pedro. Deixa o Pedro aqui. E 110 milhões O não leva ator nem... Jorge não leva. E assim, é bom a gente ter essa informação, até porque não vamos esquecer que antes de dar o problema do Pedro com o Felipe Luiz, tivemos o problema de um dirigente do Flamengo ter tido uma conversa vazada em que Com o afirmava que o Pedro Isso. era negociável por, acho que 20 milhões de euros, se eu não estou enganado. Que é o valor, Uma né? proposta de 20 milhões Não, de euros, mais. se vier, 20 milhões a a mais. gente vende. Então, assim, é o recado para os demais que o Pedro, pelo menos nesse momento, não está à venda. Finalmente, né, o ser aquático? Finalmente, né, Que ser ele aquático? entenda que se ele quiser ser feliz, ele vai ser feliz fora do campo. Porque no campo ele vai ser infeliz, porque o Pedro não vai. É verdade, é verdade. Teve um amigo meu. Números do Pedro na tela pro Fernandão falar se tá bom, se tá ruim. Que, inclusive, os números dele depois da polêmica com o Felipe Isso Luiz já aí. superaram, em um curto espaço de tempo, os números dele até então. Então, Rapaz, que loucura, hein? Então isso diz o quê? Diz Filipinho muito tava certo. sobre o Felipe Luiz. Perfeito. E a gente falou isso, falei lá no Instagram também, que Verdade. a resposta sobre tudo o que estava acontecendo ia dizer muito mais sobre o Pedro do que sobre o Felipe Luiz. aí. E a gente está vendo tudo acontecer. Ontem a gente conversou com o Edu, ex-Cruzeiro. Ele se declarou pro Vasco ontem, artilheiro da Série B. Falou que o melhor atacante do Brasil hoje pra ele é o Pedro. Se ele Tecnicamente, mantiver esse nível dele, ele vai estar na próxima convocação. Eu quero trazer aqui, comentar um assunto que eu vejo a imprensa pouco falar. Mas se fosse no Flamengo, o mundo estaria acabando. Era a pauta em todos os programas do Brasil. Olha o que aconteceu, gente. Botafogo vendeu o Cuiabano ao Nottingham Forest da Inglaterra. O time anunciou o jogador brasileiro, ele tirou foto, ele viajou, assinou o contrato, anúncio oficial nas redes sociais. Cuiabano na Inglaterra. Cuiabano postou 2 dias atrás, ou seja, hoje é quarta. Segunda-feira o Cuiabano postou mensagem de despedida do Botafogo, dizendo, olha, isso não é uma despedida, é um até logo e tal, que um dia vai voltar. Cuiabano com a camisa do Nottingham Forest. Sabe o que aconteceu? Ele tá voltando para o Botafogo, só que por empréstimo. Gente, na boa, isso é um absurdo. Não existe uma outra palavra para definir essa situação, essa negociação, seja lá como vocês querem chamar. Porque se isso tivesse acontecendo no Flamengo, tava todo mundo comentando. Ninguém está falando sobre isso. Isso é um absurdo, gente. O jogador foi vendido, se apresentou, tirou foto, comemorou, postou mensagem de despedida nas redes sociais e 2 dias depois está de volta. Beleza, ninguém está fazendo nada ilegal, ilícito, porque o regulamento, sei lá, permite isso. Mas algo precisa ser feito. Alô, CBF, não dá. Não dá. Algo precisa ser feito. Precisamos tratar desse assunto, fair play financeiro, o quanto antes. Porque isso, repito, não tem outra palavra para definir esse tipo de situação. É um absurdo. Não há nada que justifique isso. Nada.
parece até um teatro. Olha, vamos fazer o jogador viajar, tirar foto, ser anunciado e depois ele volta aqui para o Brasil para sempre. Pô, gente, é isso. Precisava falar porque eu tô vendo pouca gente comentar isso, porque é uma situação, no mínimo, constrangedora, né? Agora vamos falar de Flamengo, porque os amigos Flazoeiro e o perfil Flabase, inclusive, fazem um grande trabalho no dia a dia aí da categoria de base do Flamengo. Eles postaram: Flamengo tem 23 saídas no Sub-20 e pode faturar mais de 100 milhões de reais com essas saídas. O Flamengo vive um momento de reformulação pesada na categoria Sub-20 e, ao todo, 20 jogadores com a idade para a categoria deixaram o clube nos últimos meses. O Flamengo pode faturar mais de 100 milhões com essas saídas. 3 não renovaram, 7 foram negociados com o Flamengo ficando com percentual, 7 foram rescisão de contrato, ou seja, o Flamengo não fica com nada. Teve jogador vendido, jogador emprestado com opção de compra. Vale destacar que o Flamengo ainda permanece com 50% dos direitos do Schola, que eu mencionei aqui para vocês. O Flamengo vendeu 50% por 2 milhões de reais e ficou com 50% de uma venda futura. Eu não tenho dúvidas que esse 50% de uma venda futura vai ser muito maior do que os 2 milhões de reais que o Flamengo recebeu agora. Ao todo, 23 atletas deixaram o Sub-20 do Flamengo na atual reformulação. Hoje a categoria conta com 2 goleiros e 35 atletas de linha. A ideia é que no próximo ano o Flamengo tenha apenas um elenco Sub-20, sem ter um Sub-20B. Com a atual direção, 3 jogadores foram contratados para o Sub-20. O volante Caio Júnior, ex-Juventude Vasco. O meia Bruno Xavier chegou por empréstimo do Atlético. E o atacante Guilherme, ex-internacional. Eu lembro que quando essa gestão começou, uma das missões definidas internamente era reformular o Sub-20 inteiro. Por quê? Eles entendiam que tinham muitos jogadores e reformular também funcionários. Tanto é que vários funcionários foram desligados, porque na visão deles era muito funcionário para pouca vaga. Então, eles fizeram essa reformulação com os funcionários e agora estão fazendo essa reformulação no elenco. E eu, particularmente, acho que está certo. Para que você ter 2, 3 times Sub-20 gastando dinheiro com salário? Não faz o menor sentido. Pouco aproveita esses jogadores. Eu acho que está certo. Tanto é que no elenco profissional, o Felipe Luiz sempre fala isso. Eu prefiro ter um elenco menor, porque dá para trabalhar melhor esses jogadores. E tá certo, acho que o Flamengo tá certo fazendo essa reformulação, mas certo ainda pensando no futuro, porque como bem trouxe a matéria aqui, repito, dos amigos Flazoeiro, o perfil Flabase, o Flamengo pode faturar mais de 100 milhões de reais no futuro. Aí lá na frente, quando o Flamengo começar a faturar muito dinheiro, todo mundo vai falar assim: nossa, da onde vem o dinheiro do Flamengo? O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Se você souber manusear essa máquina, é uma máquina, vai ganhar muita grana. E essa atual gestão, a gente pode... Essa atual não, de 2013 para cá, a gente pode criticar o que for, mas fazer dinheiro, os caras sabem fazer dinheiro. São homens de negócios apaixonados pelo Flamengo e tá aí o resultado. E poucos clubes querem seguir o que essa gestão de 2013 para cá seguiu e está dando muito certo, como vocês podem ver. A renovação de contrato de Arrascaeta. Mais cedo, o parceiro Gabriel Paparazzo trouxe a informação que as negociações voltaram a acontecer e que o novo contrato poderia ser até 2028. Vamos por parte. Para quem não sabe, o atual vínculo do Arrascaeta vai até dezembro de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. Nesse ano, o staff do jogador tentou renovar o contrato, conversando com o Flamengo, entre aspas, se oferecendo a renovar o contrato e pedindo a renovação novamente. O Flamengo falou: não, pés no chão, não vamos falar sobre isso agora. Dessa vez, com o Arrascaeta voando, o Flamengo pensou, analisou e falou: beleza, vamos conversar novamente sobre renovação de contrato, como bem trouxe o Paparazzo. E as conversas já começaram, mas pelo que eu apurei, as conversas começaram, deram a paradinha. Por quê? Por conta da data FIFA. José Boto, que é o responsável por essa negociação, está em Portugal e me relataram no Flamengo que ele só volta no dia 11. E essas conversas só
terão continuidade após o retorno do José Boto de Portugal durante essa data FIFA e após o retorno do Arrascaeta da data FIFA, porque ele está servindo a seleção uruguaia, ele, Vinha e Varela. O De La Cruz não foi convocado dessa vez. E a ideia, de fato, é renovar até dezembro de 2028, ou seja, mais 2 anos de contrato. Estamos falando de um Arrascaeta, na minha concepção, vivendo a melhor fase da carreira dele, tá? Em todos os sentidos, maturidade, liderança no Flamengo, desempenho dentro de campo. 2019 ele voou, só que eu acho que hoje, em 2025, é o Arrascaeta mais completo. Muito bem fisicamente, tecnicamente nem precisa falar, sendo mais decisivo. Inclusive ele está a 1 gol de igualar a marca dele de gols em 2019, estamos em setembro ainda. Então, eu vejo o Arrascaeta vivendo o melhor momento da carreira dele com 31 anos. E se o Flamengo renovasse com ele, vamos lá, o contrato, então ele iria até 34 anos no Flamengo. Então não acho nenhum absurdo renovar por esse tempo de contrato. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Eu particularmente sou a favor da renovação de contrato, ainda mais agora que ele está vivendo esse grande momento, mas eu quero saber de vocês. Provavelmente vocês serão a favor, mas o tempo, mais 2 anos de vínculo, vocês estão ok também? Vocês concordam, não concordam? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Outra coisa, não poderia deixar de falar, parabéns ao Carlo Ancelotti na entrevista coletiva, respondendo ao Neymar, deixando muito claro que nenhum jogador terá convocação cativa na seleção brasileira. Ou faz por merecer ou não será chamado. E hoje, você que defende a convocação do Neymar, você está vivendo em um outro mundo. Você imagina um Neymar de, 5, 6 anos atrás. E esse Neymar de 5, 6 anos atrás não existe. E de lá para cá o futebol evoluiu muito. Ou o cara está bem fisicamente, ou ele não vai conseguir performar em alto nível, porque o Neymar não consegue performar em alto nível ainda. Acho que ele pode performar, caso ele queira. E aí, ele performando, ele pode ser chamado. Precisamos normalizar a não convocação do Neymar ou de qualquer outro grande jogador, craque, que não esteja jogando e performando em alto nível. Porque futebol sempre foi um esporte coletivo, mas hoje é muito mais coletivo. Se um jogador não tiver na mesma sintonia, a máquina não anda, não tem jeito. E o Neymar não está no mesmo nível dos jogadores que estão hoje na seleção brasileira. No ponto de vista físico, tecnicamente, gente, ninguém duvida do Neymar tecnicamente. É craque, é gênio, bola nos pés, é gênio. Mas não adianta mais ter a genialidade se não tem um físico à disposição para poder performar no futebol de hoje em dia. Valeu, galera! Aí, galera, o vídeo é isso aí. E faz sentido o que ele tá falando, né? Já imaginou o que aconteceu com o Cuiabano? Sai, volta. Cara, o bafafá, os antes, a imprensa estaria comentando o que sobre a saída e volta de um jogador? Como foi o Botafogo, não tem muita repercussão. Vi alguns jornais noticiando isso aí, mas ficou por isso mesmo. Agora se é o Flamengo. Porque o Flamengo é grande, cara. Tudo dele chama a atenção. E é outro nível, né? Boa também essa daí. Renovação, reformulação. A base do Flamengo Sub-20. Tá, o Flamengo tá profissionalizando. Agora sim. Não tá que nem antes aquela última gestão, né? As outras gestões. Flamengo é outro nível. E a tendência é mudar ainda mais. E o Arrascaeta, tudo indicaria isso, né? Essa renovação dele, que ele mesmo já deu entrevista falando que quer encerrar a carreira dele no Flamengo. Quem não quer? Quem não quer um time desse? Mas parabéns, ele merece. O cara é diferente, ele resolve. Teve uns momentos ruins, é normal de jogador a ter aquelas oscilações, mas o cara merece. E parabéns. Tomara que dê certo. Voltando aí essa data FIFA, né? Até porque o time do Flamengo, o elenco, tá de folga. Só se reapresenta como o Vene Casagrande e todos os jornais informam. Só volta sexta-feira. Começar os treinos já pensando no outro final de semana. Porque essa semana agora e a outra vai estar descansando, só treinando. É o que a gente precisava, mas depois vai ser pauleira. 2 vezes por semana, quarta e domingo. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho. Chega dando aquele like que ajuda. Compartilha, comenta e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.